A Secretaria Municipal de Assistência Social promove nesta quarta a aula inaugural da terceira fase dos cursos profissionalizantes ofertados em parceria com o Senai. O evento acontece às 15h para as turmas da tarde e às 19h no Centro da Juventude do Jardim Naipi. Na atual etapa estão matriculadas 361 pessoas em 14 cursos, que são os seguintes: aplicador de revestimento cerâmico, assistente administrativo, assistente de contabilidade, confeiteiro, costureiro, desenhista de produtos gráficos, eletricista predial, eletricista veicular, mecânico de refrigeração e climatização residencial, mecânico veicular, montador e reparador de computadores, padeiro, pintor de obras imobiliárias e modelagem em costura. Os cursos são gratuitos e fruto de parceria entre Prefeitura de Foz do Iguaçu e Senai. Novas turmas devem ser abertas no ano de 2020. RCI. Um homem de 59 anos, identificado inicialmente como Moacir Paulino dos Santos, morreu atropelado na noite de ontem por volta das 8 horas no perímetro urbano da BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu. Ele foi atingido por um veículo do tipo Toyota Corolla com placas de Londrina nas imediações do quilômetro 710 da rodovia. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas nada puderam fazer pela vítima, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, aqui em Foz. RCI. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019, agora são 13h03 pontualmente, né? Sejam novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Regrisson Alves. E Adriana Rocha, bem-vindos novamente. Estamos hoje com a nossa amiga, ouvinte, coordenadora voluntária da Cosmoetos, Patrícia Menezes. Bem-vinda de novo. Boa tarde a todos. Somos todos aqui coordenadores da Cosmoética, uma associação internacional de cosmoeticologia. Esse programa é uma parceria entre a Cosmoetos e a Rádio RCI. Lembrando que o nosso programa ele vai até às 14 horas e a sua participação é fundamental. Que a ideia é construirmos juntos aí, né, um momento para a gente poder refletir sobre a questão da ética, da cosmoética. Envie então suas dúvidas, sugestões e situações que queiram compartilhar conosco. Esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook, você pode lá acessar a Rádio RCI Iguaçu, onde é sempre bom lembrar, é possível ver o vídeo ao vivo do programa. E você também pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E como sempre, a Adriana, né, Adriana Rocha, ela traz pra gente alguns fatos positivos que aconteceram ao longo da história nesta data e que podem nos inspirar a também fazer a diferença. Além do programa de hoje, que a gente vai falar sobre flexibilidade cosmoética, né, Patrícia? Sim. Jeitinho brasileiro, alguns itens aí interessantes para as pessoas pensarem. No dia de hoje, 16 de outubro, em 1846, o médico William Thomas Morton utiliza pela primeira vez o éter como anestésico, começando a partir de então a realizar cirurgias sem dor em pacientes. Que beleza. Então, só no século XIX que as pessoas começaram a ser operadas e não sentir dor, né? Porque antigamente era álcool, né, e tal.
que se usava. Ou então mas martelada, né? uma Na martelada, cabeça. nossa, como a gente ainda era muito violento, né? Ainda é. E em 1994, Opa, a Finlândia define a sua entrada na União Europeia. muito bom. Muito legal, né? 56, mas olha só, foram só 57% de votos no plebiscito que aprovaram a entrada. Poxa, a Inglaterra poderia seguir o exemplo da Finlândia, né? E voltar atrás naquela vergonha da votação do Brexit, né? Que ninguém sabia o que estava votando. Mas acho que democracia é outro tema, né? Que a gente já acabou o simpósio, mas a democracia continua. Continua, exatamente. Mais um tema para debate. Mais um tema para debate. Boa, Patrícia. Anota aí no Tá. WhatsApp da RCI, que no próximo programa nós vamos falar sobre isso. Exatamente. Tem mais algum aí, não? Não? De importante Pois é, tá abaixo. feia a coisa, Acho né? que o grande momento histórico do dia de hoje é esse programa. Mas então, como sempre fazemos no início do programa, a gente costuma trazer aí falar sobre a diferença entre ética e moral, que é justamente para poder embasar, né, o nosso debate aqui, a nossa discussão sobre o tema de hoje, que é flexibilidade cosmoética. Então, lembrando... Não, a partir do ano que vem, né, a gente começa a fazer uma enquete entre os ouvintes, e aí no início do programa, quem for ouvinte assíduo, né, o que vocês acham? Patrícia, que é coordenadora de eventos da IC, Joga a bola lá. né? A gente fala assim, ouvinte, mande para nós, aí no início do programa, a diferença entre ética e moral. E o que é ética e o que é moral, para ver se entrou informação, né? E aí fazer a associação entre cosmoética, né? Com exemplo, isso aí. Cosmoética e moral também, cósmica. Essa é uma coisa importante. Então, assim, tudo que você faz, né, sua conduta, seus atos, suas ações, seu comportamento, a sua manifestação, isso tem a ver com a sua moral, né? Moral, então, é o seu comportamento, a sua conduta. E, obviamente, que tudo aquilo que fazemos, somos guiados, orientados, levados, né? Orientados, como eu falei, por alguma coisa. O que é que nos impulsiona ou nos leva a fazer aquilo? Então, são as nossas convicções, as nossas crenças, nossos valores, princípios e regras. Por isso que você pega um livro que fala sobre ética e moral, e eles definem moral como sendo um conjunto de valores, princípios e regras que regulam o comportamento ou a conduta das pessoas. Então, assim, a conduta é como se fosse lá a ponta do iceberg, né? E o que tem por trás, então, ali, a base do iceberg, você tem lá as condutas, né? Das condutas você tem lá as crenças, as convicções, os valores e princípios. E quando a gente começa a parar para pensar por que eu faço determinada coisa, por que eu me comporto de determinada maneira, a gente entra no campo da ética, porque a ética é a ciência que vai estudar, então, a moral, né? O objeto de estudo da ética é a moral. O objeto de estudo da ética é justamente a moral. É o comportamento. Não, é a moral que é moral. baseado no que é justamente o comportamento, a conduta, etc. e tal. Então, sempre lembrando, né? Ética é uma ciência que vai estudar um objeto de estudo que é a moral. Moral é o que você faz, e a ideia da ética é justamente entender, né, o que tem por trás desse comportamento. E, obviamente, que a gente está colocando aqui essa ética e essa moral com base, né, nos pilares, aí, nos pressupostos, nos estudos do paradigma fisicalista, né, esse que a gente usa, newtoniano, cartesiano, dessa vida intrafísica. Quando você começa a colocar outras variáveis, a questão das energias, a questão da existência em outras vidas passadas, né? Quando você começa a colocar a questão de múltiplas dimensões, a gente entra, então, uma referência diferente, mais abrangente, que é do paradigma consciencial. E aí a gente começa a falar de moral cósmica e começa a falar de cosmoética. Então, cosmoética é a reflexão sobre a nossa conduta com base agora, né, em pressupostos do paradigma consciencial que vão levar em consideração o uso das energias, a pensenidade, que é o pensamento, sentimento, as energias, outras dimensões, o parapsiquismo, tudo isso. A partir daí, então, a gente começa a elaborar e podemos fazer a primeira pergunta, já que hoje a gente vai falar sobre flexibilidade cosmoética, que é um curso que as professoras aqui, Adriana, né, Rocha e Patrícia Menezes, vão dar, né, vão ministrar, vão palestrar, e nos dias
9 E 10 de e 10 de novembro, né? Lá na Lá na Cosmoetos, Cosmoetos. presencial e online. Então, o ouvinte de outro estado ou de outro país pode se inscrever e participar do curso. Para Exatamente. saber se o seu comportamento, sua manifestação, né, se o uso dos seus corpos, do seu corpo energético, do seu pensamento, do seu corpo mental, do soma, né, ele está sendo conforme esses pilares que o Regson comentou do paradigma consciencial, e em que momento você pode relativizar, vamos dizer assim, ou usar as condutas exceções para você flexibilizar a sua manifestação, mas obviamente que essa flexibilização, né, relativizar aí algo que você acha que deveria fazer, tem que colocar na ponta assim de frente para análise o benefício de alguém, né? Não pode ser através de interesse próprio, nem de interesse de um grupo, porque se você usa aquela flexibilização ou você relativizar algo que você deveria fazer, né? Por exemplo, não jogar, sei lá, plástico no lugar inadequado, né? Ou jogar o lixo na rua, né? Não estou falando para as pessoas jogarem o lixo na rua, mas na hora de você flexibilizar, você saber se você tem que fazer aquilo porque você vai beneficiar mais pessoas, ou se você está usando de argumento algo para justificar uma conduta errada sua. Então, você usa todo um raciocínio, né, um argumento, para dizer, não, mas eu fiz isso, por isso, ou aquilo, outro. E aí você está no âmbito do jeitinho brasileiro. Então, por exemplo, você não pagar um imposto, né, de algo que você compra no Paraguai, entra no Brasil, não é isso? Ultrapassa a cota, porque você não quer pagar mesmo, porque no íntimo você acha que é injusto, porque tem muito imposto, né, que etc. E aí você argumenta, não, mas eu estou trazendo esse material porque é lá para uma ONG, uma associação, que a gente vai fazer uma atividade, né, em benefício de várias crianças. Então, não tem problema. Se você usa esse tipo de raciocínio, você não está flexibilizando. Você está justificando para você mesmo o jeitinho brasileiro que você quer burlar a regra porque você não acha injusto. É mais ou menos por aí alguns itens, né? Para a gente já poder começa entender. a falácia lógica, né? Você começa a justificar por outros vieses uma coisa que não é cosmoética, não é correto. Está flexibilizando o quê? Exatamente. Não está levando... Isso me lembrou do exemplo lá da pessoa que estaciona o carro em fila dupla, né? Atrapalhando o trânsito, porque e ela pede a flexibilidade dos outros motoristas que vêm atrás, Sim. porque ela quer deixar o filho na porta da escola, né? Então, na verdade, o benefício, você está falando em questão de benefício, o benefício é próprio, em benefício próprio, que ela está fazendo. Essa conduta é uma conduta em benefício próprio, porque os motoristas que estão atrás estão sendo penalizados, né? Então, assim, isso não é flexibilidade, isso Não, é jeitinho esse brasileiro. jeitinho Isso é brasileiro. jeitinho. E aí a pessoa pode começar, né, a pensar sobre a conduta, sobre o comportamento, nas pequenas coisas. Então, eu vou repetir aqui, eu já falei algumas vezes, eu acho interessante repetir, porque isso ajuda ao ouvinte, ou quem está olhando aquela conduta, isso é ética, né? Ou cosmoética, você refletir sobre a sua manifestação. É qualquer coisa, do pequenininho para o grande, né? O resto que eu gosto de falar, né? A mega cosmoética está nos pequenos detalhes, né? Uhum. O professor Valdo coloca. Então, eu falo isso sempre. Você tampa a caneta, ou você dá aquele clique assim, né? Com a caneta, para que a ponta ela volte para o lugar para não secar a tinta, né? Então, eu fico observando. Mas isso tem a ver com flexibilidade? Isso tem a ver. Por quê? Porque você tem que observar todas as suas condutas, né? Se você não está atento para tampar a caneta em respeito àquele patrimônio, que pode ser de um grupo, pode ser, né, de uma comunidade. Por exemplo, lá no prédio onde a gente tem uma caneta com um caderninho que você anota. Nunca, nunca, nunca eu vi aquela caneta tampada. Só eu tampo.
Então, assim, a pessoa, por que tem a ver com flexibilidade e jeitinho? Porque a pessoa ela não está atenta ao mínimo detalhe da conduta, ela não está prestando atenção, né, no pensamento, ou na energia, ou na emoção que ela está, na hora que ela acaba a atividade. Ela está saindo correndo, ela pode estar ansiosa, está com horário, está atrasada, e aí deixa um mínimo detalhe ali que vai a tinta secar e vai exigir que compre outra caneta, ou se for numa empresa que compre, né, um monte de caneta, se for numa repartição pública, né, vai desviar o dinheiro de alguma área para repor aquele patrimônio, e algo que poderia durar muito mais. Isso mostra para a pessoa, é uma coisa boba, mas mostra que ela não está organizada. Esse é que é o grande diferencial da flexibilidade para o jeitinho, né? É a organização, é a auto-organização. E o professor Valdo até coloca, né, que é um dos primeiros atributos evolutivos e cosmoéticos, é a auto-organização. Se ela não tem esse mínimo de atenção e detalhamento para uma caneta, que é uma coisa boba, que dirá as energias, né? Ela observar uma xenopensenidade, ou seja, uma pensenidade intrusiva, uma sinalética energética, uma divisão de atenção, e assim vai, né? E aí ela pode entrar no que a Patrícia estava falando, ela vai começar a usar um monte de argumento equivocado na cabeça para justificar a conduta errada. Não parar no sinal de trânsito, não limpar a sala quando sair, né? Não deixar o ambiente mais arrumado, né? Deixar tarefa para o colega de trabalho, né? Ou para o colega voluntário, fazer no seu lugar, e aí o tempo do outro, que o tempo é o valor mais importante, né, Sérgio? Você que estuda com valor certeza. Na intrafisicalidade. O tempo é algo muito importante, até se você quer realizar PROEX. Então a coisa começa a ficar mais complexa, do pequenininho. E aí não paga o imposto, né? Vai lá. Eu já vi muita gente ficar extremamente revoltada porque tinha que pagar imposto. Sim. E queria falar, mas tem que dar um jeitinho para não pagar isso. Eu falei assim, tem, você imprime a guia e paga. E calcula no seu serviço ou no seu, né, no seu produto aquele valor que você tem que pagar. Você quer falar alguma coisa, Patrícia? Não, você está falando, eu estou lembrando de uma série de coisas do dia a dia e fazendo essa reflexão. Flexibilidade, o que não é. E eu tenho um hábito de olhar para minha casa, né? A gente vê o quanto é importante a gente estar com essas questões todas em dia, porque quantas vezes você já não ficou nervoso em casa porque a casa estava desorganizada? Você foi flexível, foi tão flexível que de uma hora para outra perdeu o rumo, bagunçou. Isso é interessante. É verdade. Perdeu o rumo. Não, depois eu faço. Foi flexibilizando, mas chega um momento em que fica insuportável a casa. Habitar então, ali... então você está dizendo essa coisa interessante, que flexibilidade não é procrastinação. Não é procrastinação. Exatamente. Não é preguiça. Não é preguiça, porque a pessoa tende a... não, isso é bem interessante. Eu arrumo depois, eu arrumo a cozinha uma vez ao dia, porque eu economizo água, que não sei o quê. Mas dá uma coisa ruim quando você chega na casa toda desorganizada. É interessante você estar falando, que ontem eu estava lendo no léxico de ortopensatas, do professor Valdo, ele colocando, acho que é na entrada, assediador. Ele falou exatamente isso aí que você está lembrando, que o assediador gosta de sujeira. Aí, se você pensar, a sujeira começa daí, né? Então, uma desarrumação em casa. Aí ele coloca lá também o uso dos ambientes em casa, não adequados ao ambiente. Então, era aquilo que ele comentava, né? TENEP você tem que fazer num ambiente que é mais particular. A sala de entrada é a área pública da casa, porque você recebe um monte de gente, ou tem visita, então cozinhar na cozinha, não comer no sofá, sabe? Aquelas coisas assim. Isso mostra retidão, né? Isso mostra que a pessoa ela está linear dentro da conduta dela, que você está falando de moral, né, Rex? Então isso mostra que ela está fazendo as coisas adequadas conforme elas são criadas para isso. Isso diferente. mostra
Isso é diferente de flexibilidade. É, entendeu? Flexibilidade quando você... aí eu deixo de organizar agora para eu ganhar tempo, para eu escrever, para eu Isso, é. pensar em alguma coisa evolutiva. Então eu estou trocando o meu horário. Não quer dizer que eu vou deixar de fazer e nem procrastinar. Eu vou Pra se organizar. flexibilizar Exatamente. para exatamente. poder fazer uma tarefa ou escrever. Até para isso Bom, precisa planejamento. Nós estamos chegando aí ao final do nosso primeiro bloco. Nós vamos para o comercial, né, e voltamos já já. Não sai daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Minuto da Indústria. O Paraná mantém a liderança nacional na produção industrial, impulsionado principalmente pelo bom desempenho do setor automotivo, seguido de produtos alimentícios e produtos de metal, com crescimento de mais de 6% de janeiro a agosto deste ano. A boa performance do setor automotivo pode estar atrelada à melhora no ambiente econômico e ao aumento nas vendas para atender o mercado interno. O mercado de trabalho também mostra sinais de recuperação. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, houve crescimento no nível de ocupação no Paraná, no número de empregos com carteira assinada e nas vagas informais no setor privado. A indústria como um todo tem puxado o crescimento da empregabilidade no estado, com destaque para o setor de construção civil. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Voltamos com o programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Hoje nós estamos aqui com a Adriana e Patrícia Menezes falando sobre flexibilidade cosmoética. Certo. E aí tem, em primeiro lugar, agradecer aos ouvintes aí, né, a participação. Nós temos aí Rosana, Victório, Alexandre também participando aqui com a gente. Alexandre mandou uma pergunta, né? Que é a pergunta seguinte: qual o limite entre a flexibilidade e o acompliciamento? É uma boa pergunta. Poderia exemplificar qual o limite entre a flexibilidade e o acompliciamento? Oi, Alexandre, muito bom aqui te ver. Estou vendo sua foto e sua participação. Então, são vários detalhes, né, que diferenciam a flexibilidade do acompliciamento. Então, um item, só para te responder sucintamente, né, depois a gente vai detalhando, é o que a gente comentou no último bloco. A pessoa, ela está bem organizada na vida, né? Então, ela é bem disciplinada, ela é bem planejada. Então, o que isso significa? Você tem os seus horários para fazer suas atividades, como a Patrícia estava lembrando aqui, né? Ela tem o horário de trabalho, tem o horário, né, de alimentação, o horário da atividade física, o horário para estudar, né, o horário para escrever, para voluntariar. Então, ela tem uma rotina útil, ela está bem organizada, ela está com disciplina, está cumprindo, né, o que ela se propôs. E aí surge imprevisto. Então, assim, o primeiro item para a pessoa saber se na hora que ela surge alguma situação que ela precisa flexibilizar, justamente para atender a assistência que chegou para ela fazer, é ela se questionar isso, né? Uhum. Eu estava organizada? Estava tudo redondo? Estava. Então, surgiu uma demanda extra. Então, eu preciso flexibilizar. Eu não posso ser rígido, né? Nesse sentido, como a Eu Patrícia troco, comentou. né? Isso. Ou aquele horário que eu iria fazer aquela tarefa por uma outra, mas depois eu retomo aquela atividade isso. que eu deixei de fazer. É o que a Patrícia está falando. Ela retoma a tarefa para atender a assistência. Então, ela ter a flexibilidade, é essa capacidade das pessoas terem de parar para refletir, se é cosmoética, se aquela demanda, se aquilo que foi pedido fora do que ela estava planejando, se aquilo é uma assistência que ela tem que atender ou se é alguma coisa errada que veio para atrapalhar. Exatamente. Né? Para ela poder fazer isso, ela tem que estar, como a Patrícia falou, tá com uma vida regulada,
nesse sentido de ter essa disciplina, essa organização, para quando chegar a pessoa não fica estressada e fica usando um monte de argumento para fazer uma coisa errada. Então, é o que a Patrícia fala, ela troca o que ela tinha planejado, aí ia estudar, por exemplo. Mas chegou alguém na tua casa, você precisando de ajuda, né? Deprimido, sei lá, que você precisa falar, né? Você precisa conversar. Então, você atende aquela pessoa e depois volta para o que você tinha planejado. Ontem a gente passou por uma situação dessa, né, Rex? A gente estava lá com a nossa vida, né, com o planejamento, mas tinha que ir a uma reunião, tinha que atender aquela demanda. Então a gente flexibilizou, deixou de fazer algo que também era importante para poder atender. A gente não tinha interesse, esse é um outro item para a pessoa saber também, que a gente comentou no bloco anterior, que é o que diferencia do jeitinho. A pessoa ela não pode ter interesse pessoal. Ela não pode estar querendo satisfazer, né, alguma necessidade particular. Você está falando da questão da organização aí, e eu estou lembrando que, eu acho que ontem, eu não consigo agora, teria que procurar, né, mas ontem mostrou um desses jornais aí, né, televisivos, que os cientistas decidiram realmente estudar o comportamento dos brasileiros que deixam tudo para a última hora, né, que é uma característica do comportamento brasileiro, né, e isso leva até o jeitinho, Isso aí. é você deixar as coisas para a última hora. Então, eles começaram a estudar para ver qual é a parte do cérebro, né, pela neurociência, que leva a isso, qual é a parte do cérebro que é afetada, por que esse comportamento acontece. Se a gente parar para analisar essa questão que você falou da organização, né, então são dois conceitos importantes que o professor Waldo falava muito, que é auto-organização e autodisciplina. Disciplina de se fazer as coisas, né? Então, você ter tudo organizado na sua casa e você ter uma disciplina que tem rotinas, que tem... Por isso que a gente fala lá na conduta que você também é impulsionado pelas regras que você se impõe no dia a dia. Então, você tem regras no dia a dia do que fazer primeiro, fazer segundo. A gente lembra que o professor Waldo era uma pessoa totalmente, assim, metódica, né? Ele tinha toda uma organização. Que ele tinha toque, mas ele não tinha toque. Não tinha toque. Ele era muito organizado, muito disciplinado. Mas sempre que a gente pedia para falar com ele abria brecha na agenda dele para atender a gente. Mas você vê que a agenda dele, a impressão que dá é que a agenda dele parece que ele já pensava que sempre ele vai precisar abrir uma brecha. Então ele já deixava ali um espaço para isso. E outra coisa mais importante, como estava tudo em dia, e quando você tem tudo em dia, quando você precisa parar para fazer alguma coisa, para assistir alguém, para uma necessidade urgente que surgiu ali na hora, você não tem problema de parar, assistir a pessoa e depois voltar. Mas se você não tem as coisas em dia, se você faz tudo em cima da hora, que é a tendência do brasileiro, né, pagar o imposto, vai no último minuto. Por isso que, por exemplo, ele vai dar a gente aí. Ele deixa para pagar o imposto, né, no último dia, no último horário. Eles estavam até falando nessa reportagem, deram um exemplo na época em que eles tornaram o processo eleitoral biométrico, que eles abriram, né, as pessoas podiam marcar para poder ir lá para fazer a mudança, né, da digital para biometria. E no início tinha horário sobrando. E o que acontece? Quando chega no final, não tem mais horário. Todo mundo quer horário, né? Porque as pessoas têm essa tendência de deixar para a última hora. E aí entra a questão do jeitinho, que todo mundo vai estacionar onde não deve, porque senão eu tenho que resolver isso. Vai pedir para alguém quebrar seu galho. Vai pedir para alguém quebrar o galho, entendeu? Vai ver se conhece alguém lá que está atendendo. Para fazer com pressa. Então, assim, esse é o tipo do comportamento que não tem flexibilidade. Porque é jeitinho mesmo. Porque a flexibilidade, ela implica, é imperativo que a pessoa tenha a vida organizada, que ela tenha a vida disciplinada. Não é isso, Patrícia? Exatamente. Agora, lembrando que ele pergunta lá sobre a flexibilidade e o acompliciamento. Numa coisa, no meu ponto de vista, eu posso estar enganado, não tem nada a ver com a outra. Não, porque o acompliciamento é quando você entra no processo do outro. Da corrupção do outro, do erro do outro. Isso não é flexibilidade. De forma alguma. E aí, quando você diz não, nessa hora tem que dizer não. É aquela frase, é a omissão superavitária aí, nesse caso. É você não entrar no erro do outro para não se acompliciar, não criar uma interprisão. Você tem que dizer não. Pode dar até esse exemplo aí que a gente está falando da biometria lá. De repente a pessoa deixou para o último minuto.
Aí ela vai lá, ela vê se tem algum dos atendentes lá, por exemplo, que ela conhece, ela vai, conhece, esse aqui eu conheço, é um amigo meu de infância. E ela vai e pergunta, poxa, cara, será que você não pode me atender aí, etc e tal? Aí já entra E isso é acompliciamento. Isso é acompliciamento. Porque você veja, ele estava a vida dele estava desorganizada, ele não se organizou para poder fazer aquilo num prazo que desse tempo suficiente, né, tranquilo. E como ele fez isso de última hora, ele acaba envolvendo, isso é uma coisa interessante, porque ele acaba envolvendo o outro, né, na desorganização dele. E o outro, que deveria ser forte o suficiente para dizer não, isso que a Adriana está falando, ele acaba cedendo. E na hora que ele cede, ele está se compliciando com o erro do outro, a desorganização do outro. Entendeu? Isso pode começar a entender esse tipo de padrão desde a adolescência, né? Você que tem filho jovem, né, Patrícia? Tem algum exemplo aí, Patrícia? Não vou perguntar para o teu filho para não ficar pessoal. Os jovens, de um modo geral, né? Eles são criados e educados para estudar para a prova. Em cima da hora, ou vai estudando ao longo do ano, né, com a metodologia. Não estou nem falando das escolas que provocam isso, né? Ou os pais deveriam ajudar ele a criar uma disciplina, um horário, uma rotina de estudo, né, ao longo do ano, para poder, na hora que chega na prova, ele está tranquilo, porque até se surgir alguma demanda, né, ele vai atender. E isso você leva para a vida profissional, para a faculdade, né, para o curso superior. Olha, Adriana, você está me fazendo pensar da minha infância, né? Eu, quando estudava, eu ficava descabelada. Hoje, eu vejo, tem colégios aqui em Foz do Iguaçu que tem provas todas as semanas. Então, para criança, isso é ótimo. Para o adolescente que estuda, isso é ótimo. Ou seja, acaba com aquele medo de prova, né? Ele vai estudando a semana inteira, ele vai tendo aula durante a semana e no final ou no início da semana, ele tem aquela revisão de todo aquele conteúdo que estudou. Então, para ele fazer prova, é diferente. Virou rotina, né? Rotina. Virou até um hábito, né? É hábito. Então, hábito de leitura, né? Sim. Porque ele é obrigado a estudar. No início ele é obrigado, né? E com o tempo aquilo acaba se tornando uma coisa natural para ele. Porque a gente tem medo de colocar à prova aquilo que a gente aprendeu. Então, é esse desespero que muita gente passa por fazer prova. Será que eu vou realmente dar conta daquilo que eu aprendi? O professor vai me cobrar? Então, hoje em dia, eu tenho visto, meu filho, por exemplo, faz prova toda segunda-feira à tarde. Então, todo o conteúdo que ele estuda durante a semana, ele vai fazer a prova, colocar a prova, se ele aprendeu ou não, na semana seguinte. Então, para ele, prova já não é mais aquele monstro, para mim era. Então hoje eu tiro isso como favorável para essa escola que adota essa conduta. Interessante que a gente pode pegar esse exemplo que você deu aí e falar da flexibilidade, do jeitinho e do acompliciamento. Alexandre, você que perguntou aí. Ele está agradecendo aqui. Fora que isso cria uma rotina cerebral para a pessoa lembrar da matéria. É que eu queria pegar essa conduta, exatamente. Essa é uma conduta que a gente está falando, que conduta tem a ver com a parte da moral. E a reflexão tem a ver com a ética, né? Então, refletindo sobre essa conduta que você trouxe, é bem interessante, porque se ele estuda e ainda dá uma cancha boa para ele lá, que é sábado e domingo, né? Porque se a prova é toda segunda, ele tem matéria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo vai estudar. Mas é interessante porque se ele se flexibiliza para isso, ele faz a prova sem problema. Se ele não se flexibiliza, o que acontece? Ele vai ter que estudar no final de semana, desesperadamente, ou não estudar. E aí você vê, por exemplo, aquele aluno que chega e ele quer que colar do colega. Então, colar do colega é jeitinho. Ou ele fica torcendo para o professor não ir, para não precisar fazer prova. Eu estou falando isso porque uma vez você deu uma palestra sobre essa temática, flexibilidade e jeitinho, e tinha uma das figuras que você levou era de uma pessoa colando da outra, de um aluno colando da outra. O que é que a gente vê isso? Ou seja, como ele não flexibilizou, como ele não se organizou, a gente está falando da auto-organização, né? Como ele não se organizou, ele acaba tendo que dar um jeitinho. E o pior, se o colega dele deixa ele colar, é o acompliciamento. Então a gente pode pegar esse exame para poder falar, olha, numa conduta aparentemente banal, você tem aí os três, né? E aí você vê aquele filme, você falando isso, eu lembrei do filme que a gente assistiu,
em que aí era um exemplo de flexibilidade cosmética, aí vai dar nó na cabeça, que era justamente, eu acho que era eu vou lembrar qual era o filme, gente, mas em que o colega, ele viu que para atender e para incluir o outro amigo que era discriminado, ele precisou dar uma cola pro colega. Você lembra desse filme? É bom não. Não, isso não é bom, que não é para repetir, mas eu tô falando, naquele caso é conduta exceção, exceção, Da exceção, e é exceção flexibilidade, mesmo. entendeu? Porque estava tudo organizado, estava tudo certinho, e aí naquele caso precisou flexibilizar. É que a situação é complexa. No curso é Entendi. bom, porque a gente Que a gente vai dar consegue, vários itens e de novo- técnicas para a é que de pessoa novo- concluir se é De novo, tem que flexibilidade. voltar a essa questão da reflexão sobre a conduta, né? Que quando você Exatamente. reflete sobre a conduta, você vai poder chegar à conclusão se a pessoa teve a organização, se ela consegue flexibilizar. Mas eu queria agradecer aqui, ó, Dilson Fagundes aqui, nosso querido sempre ouvinte aqui, ó. Tem o sempre aprendente, né? E tem o sempre ouvinte agora aqui. Tá dando Sempre boa tarde refletindo, aqui no doutor Roberto Paraíso Rocha. Muito boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Dilson. Tem a Noemi também aqui, Costa. Boa tarde, né? Fala ela aqui. Como é gratificante e importante escutar sobre nossos desafios e reflexionar sobre nossa conduta. Muito legal, muito bom. Carol Bicalho também está mandando aqui um abração para gente, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Agora, a gente pode trazer um outro exemplo aqui. Mas seria interessante falar do jeitinho, para a Opa, pessoa então- saber o que é o jeitinho brasileiro, para ela poder diferenciar da flexibilidade. Lembrando de você, Rex, daquela sua pesquisa, né? Que depois que você explicou o que era o jeitinho, a pessoa ficou falando, depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma, porque eu vi que eu dava jeitinho e agora eu não quero mais dar jeitinho. Então minha vida virou um problema, porque ela começou a observar os atos e ela começou a pensar e a identificar que a maioria das condutas ela estava dando jeitinho, não flexibilizando, né? Lembra desse caso, né? Sim, sim. Então, o jeitinho brasileiro, ele é uma maneira que a pessoa tem, que o brasileiro, né, tem, mas Ele é a gente na verdade, começa a ver assim, que ele é universal. Ele é universal, né? Mas assim, quando a pessoa. Mas a tendência é que o Brasil, isso é muito frequente. Não é só no Brasil, existem outros, Paraguai também tem, a Argentina também tem. Mas assim, uma tendência no Brasil é muito grande, porque jeitinho brasileiro é uma coisa que tem. Você nasce inserido nesse contexto, né? E praticamente morre também inserido nesse contexto. Que é a maneira lá que as pessoas encontram de confrontar as normas, né? As normas, as regras, as leis, para tirar algum benefício próprio. Então, nesse momento, ela só está pensando nela, né? Ela segue muito aquele farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Esse ditado aí popular. Então, no momento desse, ela vai praticar uma ação, obviamente, levada por uma falta de organização dela, ou mesmo, às vezes, não é nem... Vamos colocar, não entrou a questão da organização, mas entrou uma outra questão também. Que ela nem que está se ela- atentando para a regra. Sim, e aí ela fala, nível não, de eu moral. não tô nem aí, porque Exato, eu quero a moral e eu moral. é uma conduta que a gente pode falar de moral. Isso quando não fala, essa lei não pega. Exatamente. É a Exatamente. famosa lei não Essa pega. lei não Essa lei pega. não pega, Então, assim, exatamente. ela já está torcendo porque ela vai dar jeitinho. Exatamente. Exatamente. Então, aqui na fronteira, eu lembro uma vez de uma pessoa que comentou com a gente sobre esse negócio da fila para ir para a Argentina. Que quando você está indo para a Argentina, você tem que passar ali pela aduana, né? Você tem que mostrar carteira de identidade, etc e tal. E uma pessoa comentando sobre a questão de e se você for como se fosse indo para o duty free, né? Vai Você ensinar. por trás. Não vou passar. Então, Não tem jeito de passar existe. por trás. Não tem jeito de Não, passar? não tem jeito. Ah, Mas a tá. pessoa não queria Ele ficar tem, na jeito, fila. ele tem jeito de furar a fila. Ah, Passando. Então, furando. Então, a furando pessoa é furando a pior. fila. É pior. É pior. É. É pior. Então, veja. E a gente falou assim, olha, isso aí é jeitinho, né? E a pessoa falou, não, mas eu não vou conseguir E a fazer pessoa ficou diferente. revoltada. É interessante. Mas é você- interessante, porque furaram a fila é jeitinho, mostra desorganização que a gente está falando, e a pessoa, ela é egoísta, porque o jeitinho também tem muito a ver com egoísmo, porque você está tão preocupado com você, que você esquece de levar em consideração a vida dos outros. E a gente está falando assim, no simpósio sobre uma das virtudes aí, um dos valores que a gente colocou, que é o da solidariedade. E solidariedade é você se preocupar com o outro, você querer o bem do outro. Então, na hora que você só pensa em você, se fura uma fila, o cara tá ali 1h30 na fila, vem você do nada e fura, né? Isso é uma E coisa... se você está falando de paradigma consciencial, né? Qual é
a reação que você está provocando. Então, a lei de, né, ação e reação, que você está jogando o seu processo das energias, da emoção, a gente vai provocando responder, no colega. a né? gente vai responder essa sua colocação no próximo bloco, que agora já chegamos no final do segundo bloco. Não sai daí, voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h40. Existe um herói quase anônimo que dedica sua vida a levar luz a todos os lugares, faça chuva ou faça sol. Mesmo quando a gente não vê, é ele que usa as suas super habilidades para trazer de volta a energia que faz a vida acontecer. Parabéns, eletricista, pelo seu dia. Uma homenagem da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Voltamos com o nosso programa Conexão Cosmoética, lembrando aos ouvintes que esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook você acessa você só escrever lá na procura, né, Rádio RCI Iguaçu, onde é possível, né, sempre bom lembrar, ver o vídeo ao vivo. E você também pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E hoje nós estamos aqui num bate-papo, né, com Adriana e Patrícia sobre o curso Flexibilidade Cosmoética. Se alguém quiser mais informações sobre isso, pode acessar o site da Cosmoetos, né, que é www.cosmoetos, lembrando que etos se escreve com E-T de tatu, H de hoje, né, ou de regressão, O de ovo e S de sapo, né, então etos, cosmoetos.org.br. Pode também entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@cosmoetos.org.br. E aí vamos continuar aqui com o nosso papo sobre a questão da flexibilidade, né? Tanta coisa que nós falamos. Do jeitinho. Ah, do jeitinho brasileiro. Que não tem nada a ver com flexibilidade. Essa é justamente a ideia, é mostrar a importância da reflexão sobre as nossas condutas para a gente começar a diferenciar isso que a Adriana falou no bloco anterior. Foi uma coisa bem interessante, porque quando eu estava fazendo uma pesquisa, né, eu escrevi um livro sobre linguagem, aspectos socioculturais, né, linguísticos e socioculturais da cultura do jeitinho brasileiro. Aliás, esse vai ser um dos itens que nós vamos, né, abordar um pouco lá no curso, com base no seu livro, para a pessoa identificar na pensenidade dela se ela está usando algum tipo de comunicação interna ou da própria linguagem, a própria comunicação com o outro, a linguagem do jeitinho. Porque se ela estiver usando, isso já é um item que vai mostrar para ela que ela não está flexibilizando, que ela está indo para o caminho desvirtuado do jeitinho do negocinho. É porque saber o jeitinho e a flexibilização, em última análise, ajuda a gente também a identificar se a gente tenta
né, no nosso pensamento, lá no íntimo, né? Quando você está sozinho com as consciências, né? Você está pensando ou está com alguma emoção que você quer fazer algum negocinho evolutivo, né? Se você quer pular na escala já de pré-sênior, não para ser um desperto, né? Não, se eu fizer tantos cursos, aí eu ganho já a carteirinha de desperticidade, evoluciólogo sem esforço. Isso é jeitinho. Mas aí eu lembro do professor Lodge falando. Eu fiz esse tanto de curso, mas o que é que eu fiz com ele? Que é o Valdo eu fala, aproveitei alguma coisa? Ou eu só fui curseiro, só fui fazendo por quantidade, mas eu não refleti? Isso mostra para a pessoa que está pensando isso, que ela está, em alguma maneira, quer levar vantagem, sem ter vamos dizer, a consequência das atitudes dela, porque a evolução ela é simplesmente um efeito do esforço que você fez, né, para melhorar. Mas fala da sua linguagem, Regson, do jeitinho. Então, vamos lá, Quando você estava fazendo a pesquisa. Fazendo a pesquisa na época que eu fui entrevistar, na época, quando você faz uma entrevista, né, você vai a campo, você começa a fazer uma pesquisa sobre o seu objeto de estudo, você não diz para a pessoa que, olha, eu estou estudando o jeitinho, não. Você faz perguntas que levem a pessoa a falar sobre o jeitinho, né? E depois que eu fiz essa pesquisa de campo, fiz perguntas, usei questionários, etc e tal, eu fui explicar para a pessoa o que era aquilo, né? Eu já tinha defendido, e falei, olha, a pesquisa que eu estava fazendo era sobre um negócio chamado jeitinho brasileiro, etc e tal, e aí expliquei o que era jeitinho, e a pessoa falou, puxa, eu dou jeitinho há anos e nem sabia, porque às vezes a pessoa ela não consegue nominar o que é aquilo, né? Então, nesse caso, a pessoa, poxa, como é que eu mudo isso, né? A gente muda isso através da reflexão sobre as condutas, porque você tem que começar a ter ciência. Isso que a Adriana está falando anteriormente é importante, porque se você não tem consciência daquilo que você está fazendo, como é que você vai mudar alguma coisa se você nem sabe o que você está fazendo? Então, você primeiro tem que identificar o que você faz, por que você faz aquilo. Então, esse negócio do jeitinho, da flexibilidade, é interessante que na hora que você começa a ver, peraí, eu dou jeitinho, tá, mas por que eu dou jeitinho? Eu estou dando jeitinho aqui, então é porque eu não me organizei, né, corretamente para poder priorizar, por exemplo, o que tinha que fazer. Então, ó, tem gente que ela vive apressada para tudo, não é isso? Você imagina você que faz lá as forminhas, né, a Patrícia? Então, você imagina, a pessoa toda hora, ela combina com você, olha, você vai entregar dia 30. Aí daqui a pouco ela vai e fala assim, não era dia 30 não, é amanhã. Então, veja, essa falta de organização dela vai ter um impacto muito grande no seu trabalho. Né? Com certeza, com certeza. Se eu estou programada, se eu tenho um tempo, eu já calculei qual é a quantidade que eu vou produzir por hora, por tempo, por dia, e ali, se ela fala comigo, não, é para amanhã, aí acabou. Eu tenho que, ou eu digo não, ou eu sou flexível. Não, tudo bem, eu te entrego, mas isso, em compensação, vai me custar muito o meu soma. Sim. Então, né? Então, até que ponto isso vale uma flexibilidade? Sim. Você trabalhou na época junto com um dentista, né? Trabalhava Sim. Como é que era o nome? Não, era uma instituição? Como é que era? CRO. E como é que essa coisa da flexibilidade lá do jeitinho é complicado? É fácil de ver? O que leva as pessoas a acabarem se precipitando? Olha, Regson, primeiro que existe um código de ética. A pessoa tem que trabalhar pautada naquilo, né? O código de ética profissional. Então, assim, não deveria dar jeitinho, né? Mas a gente era comum, tinha algum que davam um jeitinho, né? Recebia todo o pagamento do cliente e na hora da execução do trabalho, não sempre dava desculpa que o protético não entregou, a prótese ou a peça, e aí entrava por um caminho que você via que aquilo ali não era... Mas o que pode ter levado isso? É desorganização? Desorganização. Então é exatamente isso que você está falando. Se a gente não se organiza, né? Você vê em todas as áreas tem isso, né? E você vê que o jeitinho ali, ele fala que é uma maneira que o brasileiro usa para ele não respeitar e não cumprir as regras. Seja a regra, aí como você está falando, né, Patrícia, de uma lei, que é o Código de Ética, além da legislação específica, Sim. né?
ou seja, uma regra social ou um acordo particular. Então, por exemplo, convenção de condomínio é regra, estabelece um monte de regras em condomínio. Então, vamos dizer que uma delas seja que não é nem regra do condomínio, mas é uma regra social, é um acordo entre o grupo, né? Você desligar todo o aparelho da academia quando você sai. Ou você vai na academia, tá lá, né? Favor limpar os aparelhos. Ou é regra, né? Alterne o uso do aparelho se a academia está cheia para o seu colega usar. Se você ali já não se preocupa em cumprir essa regra, que é uma regra social, isso mostra que você tem alguma conotação de jeitinho brasileiro. Que você tá usando um mecanismo para benefício próprio. Benefício próprio para estipular a sua regra, que é assim, quando eu acabar de fazer, eu saio, né? Ou eu não vou desligar não o aparelho, porque tem um funcionário que, né, pago para isso, né? Sem pensar que o funcionário tem um monte de coisa para fazer também, e que enquanto o aparelho está ligado, está gastando luz, está usando o dinheiro de todo mundo que paga. Então, assim... Você vê, então, que flexibilidade, jeitinho tem muito a ver com a questão da solidariedade que a gente está falando agora. Exatamente. Porque, assim, se a gente vive em sociedade, a gente precisa aprender a conviver bem em sociedade. Tem uma coisa até interessante que a gente tem que entender que eu não posso impor as minhas regras. Mas o outro também precisa entender que ele também não pode impor as regras deles. Então, a gente tem que descobrir um caminho do meio aí, né? Onde a gente consiga fazer as coisas. Então, lá, o exemplo da academia é maravilhoso, porque você tem um aparelho que vai ser utilizado por várias pessoas. Então, todo mundo tem que aprender a compartilhar o aparelho. E a limpar o aparelho, para não ver o seu suor. É que esse negócio de compartilhar o aparelho é interessante, porque a pessoa senta e você vê que às vezes a pessoa está sentada, acabou de fazer exercício, ela pega o celular, baixa a cabeça. Exatamente. É justamente para não encarar ninguém, né? Se alguém tiver ali fora me perguntando, não sei que alguém chegou, fulano, dá para você... Aí pede para alternar com o aparelho e ainda olha de cara feia, né? Porque você está pedindo para compartilhar o aparelho. Já tem um pouco de egoísmo também, né? Isso, exatamente. O jeitinho brasileiro, bem lembrado, Patrícia. Exatamente. Ele é extremamente egóico. E agora, aí você parte de uma conduta aí, simples, né? Vamos dizer, cotidiana, e aí chega nas grandes consequências tristes, que começa na falta de reflexão justamente do que você já sabe que é correto fazer e que é importante fazer e deixa de fazer, ou seja por leniência, ou seja porque preguiça, ou seja porque, né, quer impor sua regra. A gente recebeu aqui da nossa amiga lá de Salvador, né, a Dani, que é a nossa voluntária, que os casos de dengue em Salvador aumentaram 340%. Gente, 340%. Gente, é complicado. Só em Salvador. Então, você vai. É algo simples de se fazer prevenção. Se cada um não jogar o lixo na rua, não deixar plástico acumular água, né? Se joga copinho na rua. Colherzinha pequenininha. Qualquer espaço mínimo que acumule água, tem a né? ver com disciplina Tem e a ver organização. com disciplina e organização. Organização da casa. Exatamente. Porque, veja, você falando agora da pobreza, né? Da sujeira. Da sujeira. Sujeira não é sinônimo de pobreza. O cara pode ser, você pode estar num lugar pobre, mas ser tudo limpinho, organizado. Isso é uma grande diferença. Pode estar num ambiente então, super a gente rico vê que e imundo. Tem até hoje saiu naquele G-Dia, né? O jornal daqui, falando sobre Meio Ambiente promove Semana do Lixo Zero em Foz do Iguaçu, que é uma boa prática, né? Foz do Iguaçu terá pela primeira vez a Semana Lixo Zero, uma ação de boas práticas voltada à conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos. Já estão ouvindo, que bom, estão ouvindo a Conexão Cosmoética, que a gente fala as boas práticas e o lixo zero. A gente que eles estão falando aqui mais de lixo reciclável, né? De reciclar lixo, mas é uma coisa importante. Inclusive, essa programação que eles mostraram aqui, eu senti muito falta, mas não é destinado a isso, de alguma coisa, algum curso, são vários cursos, que falasse sobre essa coisa de não jogar lixo na rua, e sem lixo no lixo, faltou isso. Mas é interessante sobre essa questão que se as pessoas em casa, né, elas organizam as suas coisas, e elas têm uma disciplina de todo dia verificar se tem água acumulada, se tem alguma coisa, você vê de novo o negócio da disciplina da organização. Evita-se, né, uma situação dramática, que é o que a gente está vivendo, né,
340% de aumento, 340% de caso aumento de é uma coisa absurda, né? Então você vê. E a consequência daquele ato, ele é, infelizmente, aí do ato equivocado, universal, né? Porque o mosquito da dengue, ele é extremamente universalista. Ele vai picar qualquer um, inclusive a própria pessoa que jogou o lixo, né? É um assediador universalista, ele não tem discriminação. Ele não vai picar, não é só branco, só preto, tem nada a ver, né? Todo mundo é festa, né? Ele não tem discriminação. Então, assim, é bom quando a gente... Aí, partindo para o outro lado, né? É tão bom quando você tem a vida organizada, né? E você tem tempo, espaço na agenda, espaço mental, para começar a dedicar o seu dia a dia para coisas mais favoráveis para a humanidade, né, Patrícia? O que você acha, Patrícia? O que seria A Patrícia dedicar? trabalha a beça, né, Patrícia? Mas você tem tempo a beça também para voluntariar? Eu uso a minha flexibilidade. Como é que você faz? Quando eu vou voluntariar, quando eu deixo de trabalhar das minhas atividades e vou para Cosmoetos, eu substituo o meu tempo. Então, eu flexibilizo. Então, eu sei que eu estou fazendo uma tarefa, cumprindo um compromisso meu, que é o voluntariado, que não é remunerado. Então, eu faço com o maior prazer e depois eu compenso aquele horário. Então, se eu marco alguma reunião ao longo do dia, eu tenho certeza que aquele meu horário vai ser compensado no outro horário. Agora você isso é a minha organização. Isso que eu ia falar. Você tem uma organização, você tem uma disciplina. Sim. E isso é o que faz você poder, então, abrir mão, né, de um horário lá, mas você está falando que você compensa um com o outro. Por exemplo, hoje, agora, nesse exato momento, seria meu horário de trabalho. Então, eu flexibilizei. Então, eu parei mais cedo, vim para cá e à tarde eu compenso. Agora, é interessante você estar falando, porque você me lembrou de um outro item que a gente vai falar lá também, que é para a pessoa poder identificar como que ela vai melhorar a flexibilidade, se ela já flexibiliza, melhorar mais ainda, né? Que são aqueles dois conceitos que o professor Waldo coloca, que é da abnegação cosmoética, que é o caso do teu exemplo, né? Você deixa de fazer uma coisa que é importante, que está dentro do planejamento, você planeja para poder flexibilizar, para fazer uma outra coisa que você considera também extremamente importante, depois você volta para aquela tarefa anterior, né? Então, o que é a abnegação cosmoética é você deixar de fazer algo, né, que é super importante para você, mas você está racionalmente, né, você ponderou, você colocou aquilo na agenda para abrir um espaço para fazer uma coisa que é mais assistencial, para depois você voltar ali e fazer aquela atividade anterior. E a concessão cosmoética também. Então, são outros itens que a gente vai ver. Como é que você vai identificar, né, que é o momento, justamente, que você está concretizando a concessão cosmoética, a abnegação cosmoética, que estão ligados aí com a flexibilização, de novo. Isso não é só no voluntariado, né? Isso pode ser aplicado em tudo. Exatamente. Né? Seja um amigo que quer um desabafo, seja a atenção de alguém da família, seja aquele momento de assistência que você pode fazer para o próximo. Às vezes, para a gente não é nada. E para outra pessoa significa tanto, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. E é legal porque você realmente sabe fazer isso, né? Você sabe flexibilizar, porque é aquela pessoa, então aí o ouvinte que está acompanhando, um item para mostrar que você está no caminho da flexibilização e da organização é esse. Quando você tem essa demanda de assistência, você está sempre pronto para dizer, não, eu vou fazer, eu tô ok, conta comigo. É bem interessante. Está chegando no final, né, Regis? Chegamos ao final, então, do nosso programa Conexão Cosmoética, né? Lembrando aos ouvintes que a gravação fica no site, né, da semprerci.com.br, e esperamos que todos tenham uma ótima semana. E quem tiver mais interesse sobre o curso, acesse o site da Cosmoetos. Exatamente. E nos vemos, então, nos falamos semana que vem. Até lá. Até lá.
Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmo